Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos, serenos, começando a sair aos poucos da galinha? É, assim que nós vamos retomando a nossa rotina. Nós estávamos falando no vídeo passado sobre o que fazer com a minha mediunidade. Realmente é uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas assentem ou pressentem, ou tem determinados fatores que levam essa pessoa a se comportar muitas vezes até de maneira diferente. Então, eu gostaria de trazer esse assunto e aí, na medida, eu vou elevando ele para o campo mais científico de estudos comprobatórios, né, sobre a mediunidade. E como compreender esse processo mediúnico, o que acontece quando nós temos essa, digamos assim, quando nós abrimos esse canal conscientemente para recebermos então a comunicação que sempre vem de uma fonte considerada existir num outro nível dimensional, além da nossa realidade física conhecida. E também nós sabemos que ela não vem da mente do médium, ou como estão chamando agora, canalizador. Esse canalizador, o médium, ele vai assimilar inteligências extrafísicas. Então, de tempo em tempo vai aparecendo uma nova palavra designativa, mas tudo é o mesmo. Médium, canalizador, instrumento. A investigação científica, eu percebo nesses nossos momentos, ela não está assim muito focada em entender o nosso psiquismo. E aquelas que muitas vezes estudam, elas podem ser tendenciosas. E todas as religiões do mundo manifestaram, né, em determinado momento, esse processo mediúnico. Nós sabemos que os profetas, todos eles trouxeram as suas profecias através desse intercâmbio. Os xamãs, os videntes, os grandes líderes religiosos que a gente pode até nos nossos dias atuais observar, todos têm essa influência do plano extrafísico. Porém, uma coisa que eu descobri, eu achei interessante, que a psiquiatria e a psicologia já estudaram bastante o fenômeno da mediunidade através de ilustres que ficaram na história. Lembrando de Freud, né, que de 1856 a 1939, inclusive Freud, ele trocou correspondências com Allan Kardec a respeito da mediunidade. Outro que foi muito importante, que foi o Carl Gustav Jung, né, de 1875 a 1961. O Jung, ele tinha assim uma mente mais aberta, ele já focava essa parte psíquica e capaz de assimilar informações. Então, ele deu um passo importante também, mas antes dele tinha também Pierre Janet, que era da França, que faleceu em 1947, William James e tantos outros. Deixaram importantes contribuições a respeito da mediunidade. Porém, pouco a pouco, na atualidade, poucos delas se ocupam, cientificamente falando. Um nome hoje que eu vejo que é um expoente, um estudioso profundo sobre a mediunidade é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Já assisti palestras dele falando a respeito da mediunidade, já vi vários vídeos e ele é, assim, profundo conhecedor do processo da mediunidade. Ele é formado em medicina, da USP,
ele colocou dentro da USP alguns conceitos para serem analisados a respeito de magnetismo e tantas outras coisas. Ele também é mestre em ciência pelo Instituto de Biomédicas da USP. Enfim, ele tem um currículo muito encorpado e ele também é formado pela neuroanatomia, ultraestrutura cerebral. Então ele entende direitinho o que acontece no cérebro humano quando está ali desenvolvendo essa comunicação. E eu creio que outros estarão também dispostos a ter mais conhecimento científico a respeito da mediunidade. A investigação científica geralmente classifica os fenômenos mediúnicos como paranormalidade, indicando então que a questão da mediunidade ela é psíquica, é o psiquismo. Inclusive já criaram até um CID. CID é o Código Internacional de Doenças, né, que foi pela OMS, onde fica reconhecido nos pacientes que mudam de personalidades ou que assumem posturas diferentes da sua. Então ele já entende que aquilo não é loucura, mas sim uma influência psíquica, e normalmente nesses casos são os casos mais graves até de obsessão. Então eles não entendem mais que são doentes mentais, e sim médiuns de inteligências rancorosas, vingativas. Portanto, podemos afirmar que a psiquiatria já faz sim distinção hoje entre o estado de transe normal e dos casos psicóticos que seriam os anormais ou os doentios. Nós temos que ter em mente sempre, assim como a medicina hoje já está tendo esse entendimento, que o homem é corpo, mente e espírito. Quando esta visão está aberta, quando essa compreensão ela se dilata, a mediunidade então passa a ser vista como mais um sentido do ser humano. Médium, então, como eu falei, é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem. Essa natureza de manifestações, elas podem ser físicas e inteligentes ou intelectuais. Físicos são fenômenos de ruídos, movimento de objetos, mas para que aconteça esse fenômeno é necessário o desprendimento de uma substância que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, denominou de força nervosa. E hoje nós a conhecemos, essa força nervosa, como ectoplasma. E essa fenomenologia pode acontecer a revelia do médium, por ser uma coisa que não é controlada. Então pode acontecer a revelia daquele portador dessa mediunidade. Então inconscientemente, né, ele pode gerar esse ectoplasma, porque naturalmente eles são doadores. Então são os doadores inconscientes. Esse ectoplasma ele é um fluido vital, considerado um subproduto do fluido cósmico universal. Essas manifestações físicas, que são os ruídos, pancadas em objetos, portas que se abrem, que se fecham, ou somente o som de bater e fechar a porta, surgimento de objetos, desaparecimento desses objetos, ainda mais escritas diretas no papel, na parede, som de vozes audíveis e até a materialização de objetos e também
a materialização de espíritos. Porém, há que se ter muito critério, porque a realidade e a ilusão criada pela mente do ser humano é muito tênue. Isso pode levar as pessoas até a entenderem que qualquer barulho, seja a mediunidade, seja um efeito, e não é. Então nós temos que ter muito critério, porque uma coisa são os acontecimentos naturais que podem acontecer, provindos às vezes até de um esforço do meu vizinho que vai fazer um ruído, do meu vizinho de cima ou de baixo, ou uma tosse ao longe que eu possa entender que é aqui de perto. Então nós temos que ter muita atenção, atentar muito para os fatos, porque eu já ouvi pessoas falando coisas assim que falei, não entendeu, não estudou a mediunidade. Bom, os espíritos no passado utilizavam então esses recursos de pancada, de ruídos, até de escrita direta. Eles se comunicavam assim, dessa forma, com os encarnados, porque era rudimentar. E essa mediunidade ela foi denominada tipologia. É quando o espírito comunicante se expressa através de pancadas com códigos criados entre ambos os lados, né? Desencarnado e encarnado. A mesma denominação recebe também os fenômenos de movimentos de mesa, que basta o médium segurar, pôr a mão na mesa, tocá-la e um dos lados dela levanta e conforme a pergunta, assim, ela vai batendo o outro lado, previamente combinado quantas pancadas, enfim, né? E conforme esse número de vezes, então, vai se decodificando aquela orientação, aquela mensagem. A sematologia é a linguagem dos sinais. Então, esta sematologia era, pelo menos eu não vi mais, era praticada pelos jovens, né? Pela moçada, que colocavam as letras do alfabeto e depois iam fazendo pergunta, e aí, no caso do copo, da caneta, ia sinalizando a resposta naquele círculo com as letras que estavam ali expostas, né? E assim, essas duas modalidades para obter a comunicação, há muito estão em desuso no meio espírita, por serem lentas e cansativas. Descobriu-se outros meios que favoreciam melhor os dois lados, o lado físico e o extrafísico. Foram substituídas, por exemplo, pela psicofonia, pela psicografia e por tantas outras. Tem a pneumatografia, conhecida também como escrita direta. Essa pneumatografia, ela não necessita, digamos assim, da mão do médium para escrever. Ela escreve direto, tanto escreve sobre uma folha de papel, como ela escreve na parede, enfim, é uma escrita direta. E a pneumatofonia, que é o fenômeno da voz, direta também. Então, você está assim, você ouve retumbante, muito claro, muito vibrante a voz do espírito comunicante, como se ele estivesse aqui conversando assim, perto. E também tem a materialização e transporte de objetos, né? Materialização de espíritos foi muito usado também, e hoje também já não está mais assim, já caiu em desuso, porque já não há necessidade de nós presenciarmos uma espiritualização ou uma materialização de espírito para nós entendermos que os espíritos existem. Nós sabemos que existem. Também não é necessário também nenhum espírito provar que está ali e vai transportar o copo daqui para lá, ou vai colocar
objetos se mexendo ou se movendo no ambiente. Então, esses fenômenos também, embora eles tenham se tornado mais intensos depois do desencarne de Allan Kardec em 1869. E aí eles foram investigados ostensivamente pelos cientistas da época. Tem um cientista, agora não... ele desencarnou em 1900 e alguma coisa. O nome dele é William Crookes, britânico, e ele tinha uma médium chamada Lawrence, já eu lembro o nome dela, e com o auxílio dessa médium, que ficava numa cabine, materializava-se então o espírito de uma moça que se chamava Kate King. E esse espírito, ele é Florence Cook, o nome da médium, não é? É Florence Cook. E esse espírito, ele trouxe importantes informações para o Crookes, porque ele se permitia tocarem nela, até pesaram ela numa balança para saber qual o peso específico de um corpo perispiritual, e ela permitia tudo isso. Eu via várias fotografias, porque ele documentou todas as experiências com fotografia. É uma obra muito interessante, explicativa. E essa moça, a Kate King, ela se materializava e dava, então, digamos assim, ela encorpava a pesquisa desse cientista. O nome do livro dele é Fatos Espíritas, de William Crookes. A mediunidade também, ela tem a mediunidade de efeitos inteligentes. Essa mediunidade inteligente ou intelectual exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta no livro dos médiuns. O médium é um intérprete porque ele está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma afinidade também entre o médium e o espírito comunicante. Facilita mais. E aí há mais, digamos assim, conexão, e a comunicação é mais fluida, é mais fácil para o espírito trazer todas as suas ideias, as suas orientações. O médium, então, quando ele está nesse grau, né, de facilidade para o espírito comunicante, é como se ele fosse a outra ponta do fio elétrico, né, o positivo e o negativo, que vai possibilitar a comunicação, e essa comunicação à distância, porque não é a distância lá longe, porque as dimensões, né, elas não são assim quilométricas, elas são muito curtas. Então eu estou na minha dimensão física, tem uma outra dimensão, logo após, né, a minha dimensão já tem outra, que os cientistas falam que são 11 centímetros. 11 centímetros, 11 milímetros, não me lembro. Então existe, mas tem que ter esse fio condutor para que a mensagem seja transmitida por aquele comunicante. Segundo o livro dos médiuns, que está na segunda parte, no capítulo 23, se o médium não possui essas boas condições, por exemplo, moral, né, e nem tem um bom preparo doutrinário, ele poderá interferir na mensagem e até alterar o conteúdo ou o teor da mensagem daquele que está se exprimindo através da mensagem daquele médium.
Então ele pode colocar essas mensagens de acordo com as suas próprias inclinações. Isso é muito perigoso, convertendo uma instrução saudável em mensagem que poderá não ser entendida ou cheia de alusões advindas do seu próprio eu, que é aquele médium mau intérprete. Aí ele vai ter tudo aquilo que ele pensa, ele vai extravasar as suas opiniões e muitas vezes o espírito que queria falar determinado assunto acaba se afastando frustrado porque ele percebeu que digamos assim, aquilo que ele queria colocar foi desfocado ou foi distorcido. Por isso que os médiuns sérios procuram, os espíritos sérios, eles vão procurar sempre um médium confiável, um médium que ofereça condições adequadas para esse intercâmbio, que sempre será para ajudar aqueles que estão mais necessitados. Então, só para nós termos uma visão de como isso acontece, por exemplo, esse intercâmbio acontece em todas as denominações religiosas, seja no budismo também. O budismo também está presente nessa capacidade de captar mensagem. Eu não estudei direito sobre a mediunidade no budismo, mas eu presenciei uma mensagem dentro do culto budista. E os médiuns intuitivos, né, que é a mediunidade da intuição. Essa mediunidade da intuição, ela é comum a todos os seres humanos e ela vai se revelar mais ou menos conforme as experiências passadas, adquiridas por nós. Então, dependendo do grau de experiências, nós vamos acumulando cada vez mais a intuição. E a intuição, como eu falei um pouquinho antes, ela também é um dos nossos sentidos. E ela pode ser definida como uma percepção fora dos nossos sentimentos corporais. Ou seja, nós vamos usar também a natureza extrasensorial manifestada na forma de uma ideia, de uma imagem que vai cruzar o nosso cérebro. É a intuição. Na maioria das vezes é tão sutil que a gente não percebe se ela veio através de um comunicante ou se somos nós mesmos. Muitas vezes até a gente fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? E a intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo. Como eu falei, conforme nós vamos abarcando mais experiências, vamos ficando mais intuitivos. Os médicos audientes. Vamos ver quem são os audientes. São aqueles que têm a sensibilidade de ouvir as vozes dos espíritos, que ecoa clara e distinta no nosso ouvido, como se fosse alguém que está ao nosso lado. Então, esse é o médium audiente, o que ouve. E o audiente são aqueles que têm sensibilidade de se comunicar com certos espíritos e reconhecem imediatamente o timbre da voz daquele comunicante. E é bem agradável quando essa comunicação vem de bons espíritos que se manifestam, porque às vezes também vem aqueles que não são, digamos assim, agradáveis, né, à audiência. E os médiuns psicofônicos? O que é o médium? Hoje eu escuto muitas pessoas falando assim, médium de incorporação. Médium de incorporação, eu creio que não seja o termo exato, né, daquilo que vai acontecer dentro do fenômeno da psicofonia. Porque o espírito ele vai atuar no órgão fonador do médium. Então é através do processo da fala. Normalmente
são mensagens de cunho de direção a seguir, e também aqueles que precisam se manifestar através de um choque anímico, e também usando o fonador do médium, ele vai falar tudo o que sente, muitas vezes num estado bem sofrido. E esses que se expressam com esse sofrimento, eles precisam do auxílio, do esclarecimento e das vibrações harmônicas do diálogo fraterno de um outro que também esteja preparado. É muito interessante, porque enquanto um médium, ele é o receptador daquela inteligência que vai se expor, que vai explicar, que vai, digamos, abrir o seu coração, tem que ter outro médium que não vai estar sendo receptivo, mas ele vai ter que estar à altura para fazer o encaminhamento, para fazer esse diálogo, porque nós estamos lidando com a sensibilidade humana, não importa que ele já não esteja na nossa dimensão, mas ele está sim ainda como nosso ser, ele não enverga um corpo material ou físico, mas ele tem um corpo perispiritual. Muitas vezes ele se vê vestido, ele se vê mal vestido, ou se vê com as roupas rotas, se vê sujo. Então esse diálogo que esse outro médium vai trazer é um diálogo fraterno, tem que ser pautado no amor e evitando levar mais sofrimento, porque não sei agora, mas era comum, né, esse que vai manter o diálogo falar: você não está mais aqui entre nós. E muitas vezes isso choca profundamente aquele que não acordou ainda, que ainda acha que está no plano físico. Então tem que ser muito sutil a conversa. Exatamente como a gente estivesse na frente de um doente. Ninguém chega na frente de um doente e fala: nossa, como você está pálido, como você está magro, como você está com o rosto encovado. Nós não fazemos isso. Então nós não podemos fazer também com aqueles que nós não vemos, só ouvimos através do órgão fonador de outro médium psicofônico. Isso é muito importante, porque é a parte do trabalho, é a dupla. Eu digo que é a afinação da dupla. Tem que ter essas duas pontas também aqui no nosso plano físico, na orientação desses espíritos comunicantes. Mais tarde falarei mais a responsabilidade do diálogo com esses nossos irmãos que já estão desencarnados. E os médiuns da psicografia, os médiuns psicográficos, essa modalidade de mediunidade é quando o médium ele capta a ideia do espírito comunicante e ele vai registrar tudo isso através da escrita. Pode ser intuitivamente, ele pode também ouvir, o ditado, pode ser intuitivo, ele pode interpretar através, seja assim, porque como que funciona o nosso pensamento? O nosso pensamento funciona com blocos de ideias. Então, quando eu estou conversando com vocês, na verdade, os blocos de ideias vêm na minha mente e aí eu decodifico isso em palavras. Então, ela vai passar aí de uma forma clara para os ouvintes. E a mesma coisa acontece também nesse processo mediúnico. Então, o psicógrafo, ele pode ouvir ou pode receber intuitivamente, e até num transe superficial ou mais profundo. Alguns médios, dentro de um trabalho, principalmente naqueles trabalhos que atendem aos sofredores, eles começam a sentir a mesma dor, ou seja, eles somatizam no seu corpo físico a dor
que aquele espírito comunicante está sentindo. Assim também como o desespero, o sofrimento de que aquele é portador ainda. E por isso, por conta dessa facilidade que nós temos de transferir assim para o nosso organismo físico aquele processo de sofrimento, muitas pessoas têm muito medo. E isso afasta, às vezes, um ótimo tarefeiro necessário dentro de um trabalho onde vai ser feito essa orientação para esses seres como nós estão sofrendo, e por ele se perturbar diante desse, digamos, desse fenômeno, porque ele vai sentir nele, né, vai sentir no seu organismo, né, e aí ele se afasta. E isso nós sabemos que se a pessoa que sente isso, ela procura um médico que não tenha essa visão, ele vai dar um monte de remédio, vai medicar a pessoa. Ou se a pessoa procura outra denominação, ela vai ser tratada também como uma pessoa que tem demônios. Por isso, a educação mediúnica, ela tem que ser através de um estudo contínuo. Porque ela vai ajudar a neutralizar todas as vibrações desagradáveis que possam ocorrer para o médium. Nessa questão da educação mediúnica, nunca devemos falar desenvolver, porque desenvolver parece que é uma coisa que você vai puxar, esticar, né? Fazer um trabalho de desenvolvimento, e na verdade não é isso. A proposta é educar para que as pessoas entendam com clareza tudo aquilo que elas passam. Por exemplo, se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro ele entra num estado sonambúlico, ou então nós dizemos que são os médiuns inconscientes, que são raros hoje. É muito raro ter médium inconsciente. E ainda que não esteja dormindo o médium sonambúlico, que nós chamamos também de inconsciente, ele não se recorda de nada daquilo que ele transmitiu durante a manifestação do espírito comunicante. E isso também pode trazer um agravante, porque se o médium não tem aquela educação, não tem o conhecimento, não tem o estudo, ele vai poder se tornar um joguete nas mãos daqueles mais truculentos, né? Daquelas entidades comunicantes mais truculentas. Então, nessas condições, pouco comum atualmente o médium, que é o psicofônico, ele perder a consciência. Hoje é através da mediunidade educada. Então ele passa a exprimir, ele sabe que aquela emoção, ele sabe que tudo aquilo que ele está falando não vem dele, vem de outra pessoa. E ele tem que, primeiramente, filtrar, no caso de uma comunicação mais ostensiva, dentro de uma revolta, então ele vai ter que filtrar e também vai ter que deixar o mais legítimo possível aquilo que aquele comunicante quer passar. Existem os casos de médiuns que eles dizem coisas que estão longe do alcance deles. Mesmo eles estando conscientes, eles percebem que alguém está falando por eles. E isso é a psicofonia. Principalmente porque quando você, né, que é médium e passa uma mensagem de algo que nunca te passou pela cabeça, não estava pensando, você nunca se debruçou no assunto, você nunca se
se focou naquele tema e de repente ele vem, né, com uma força muito forte, muito grande. Então esses médiums, eles são aqueles que realmente são instrumentos leais. Tem até a Eurípides Barçanufo, ele era católico e a família muito católica, e eles tinham assim eles tinham uma aversão muito grande ao espiritismo. E Eurípides tinha alguns tios que eram espíritas. Eurípides morava em Sacramento e esses tios, ou esse tio, morava em Mariana. E o tio falava para ele, sempre que podia, o tio falava para ele sobre o espiritismo. E ele falava, não sei, porque o padre, que era o paróquio de Sacramento, ele zelava muito. E ele falava, não, isso é coisa do diabo. E como Eurípides, ele era muito dedicado, ele era muito fraterno, ele ganhou do padre uma Bíblia. Essa Bíblia, porque naquele tempo, 1917, 18, se não me falha a memória, ninguém podia ter acesso à Bíblia. A Bíblia era proibida. E o padre, naquela boa vontade, ele deu a Bíblia para Eurípides. E Eurípides começou a ler, leu, e aí ele leu as bem-aventuranças. E ele não entendeu. Ele não entendeu mesmo. Ele falou, está fora do meu entendimento tudo o que está escrito aqui nas bem-aventuranças. Aí tudo bem, passou, ele continuou lendo a Bíblia e tal. Um dia, o tio dele veio, porque o tio dele era contador, que cuidava da contabilidade do armazém do pai, né? Que Eurípides também trabalhava ali. E aí esse tio veio e trouxe um livro para ele. E deu o livro. O livro é Depois da Morte de Leon Denis. Ele passou, desde que o tio entregou para ele, ele passou a noite toda lendo. De manhã, ele falou para o tio, eu já terminei de ler. Tio, mas já? Você não dormiu? Ele falou, não. Não, porque o assunto foi tão vivaz, o assunto foi tão interessante, que eu não preguei o olho e também não descansei enquanto eu não concluí o livro. E para te falar a verdade, parece que tudo que está escrito ali eu já sabia. Aí ele teve que ir com o tio para Mariana. E lá ele foi convidado para participar de uma reunião mediúnica. Mas em Mariana, quem conhece Mariana sabe que Mariana é desse tamanhinho. E naquele tempo ela era mais assim um roçadão. Eram lavradores que tinham lá. E tá bom, ele aceitou ir na reunião. E quando ele estava na igreja, a igreja tinha como patrono São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. E aí ele estava lá, fizeram a leitura, fizeram o evangelho, e aí começou a primeira comunicação. A primeira comunicação veio e se apresentou como Vicente de Paula. E ele ficou, né? Vicente de Paula não pode ser, ele é o patrono lá da igreja. Ele não viria aqui, mas deixou. A próxima mensagem que veio, ele sentiu que estava falando com ele. Nós te esperamos, nós sabíamos que você viria, e assinado Adolfo Bezerra de Menezes. Ele falou, acho que comigo. Aí teve ainda uma terceira mensagem. A mensagem veio através da psicofonia e o médium, que foi o psicofônico, que foi o transmissor da mensagem, ou do espírito comunicante, ele falou em francês. Ele deu uma mensagem extensa em francês. E ele falava assim, eu conheço, ele é um lavrador, ele mal sabe falar o português. E ele está falando em francês.
E aí depois que ele falou tudo em francês, e o Eurípides compreendia, porque ele sabia falar francês. O espírito interpretou tudo que ele tinha falado em francês, embora o Eurípides já tivesse compreendido. Ele explicou o Sermão do Monte todinho. E por final, depois que ele explicou em português, ele se apresentou. Ele falou, João Evangelista. A partir desse dia, então, Eurípides não teve mais dúvidas, ele não cogitou mais de que aquilo era fora do contexto divino que era ressachado pela igreja. E ele volta de Mariana espírita. E a família muito católica, ele ia ter problemas. Então ele conta para o pai dele, papai, eu me tornei espírita. O pai dele, mas como assim? Por que você se tornou? Nós somos católicos. Me tornei espírita. Chamou mamãe, me tornei espírita. E a mamãe não aceitou. A mamãe não aceitou de forma alguma. E a mamãe, a de Eurípides, há muito ela era tida como doente dos nervos. Pessoas lá atrás que eram tidas como doentes dos nervos eram as pessoas que tinham, hoje, elas são denominadas no CID de loucura. E aí essa mamãe também ficou muito ruim. Enfim, mas ele não declinou, ele prosseguiu. E foi através desse abraço que ele deu no Espiritismo que a mãe dele veio se curar. E se curou, que não era loucura, não era do ataque de nervos, ela não tinha ataque de nervos, era uma obsessão muito profunda. E nós continuaremos falando sobre a mediunidade porque ela vai se estender de várias formas. E eu gostaria de abordar todas essas formas. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima quarta-feira estaremos juntos com a graça do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus.